crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 25. Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos utilizar hoje? Então olhem lá. Para hoje nós vamos precisar de um caderno da escola, uma folha de papel, né, para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador, lápis coloridos e uma mesa, uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas antes de dar o tempo para você pegar o seu material, separar o seu material, como estão os nossos combinados? Vocês já organizaram o ambiente que vocês vão estudar? E as mãos? As mãos já estão higienizadas? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior. Para isso, eu preciso que vocês observem os próximos slides. Olhem lá. Na aula anterior, aprendemos sobre as relações entre cidades. Vimos o que é cidade. A cidade é uma construção humana, né? De um aglomerado de construções, de pessoas, de atividades econômicas. Vimos que a cidade é uma área urbana, densamente povoada, onde agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Observamos algumas imagens, né? Aqui nessa imagem, o bairro do Bacaxeri, né? Que é uma área residencial. Na próxima imagem, a gente tem a região central de Curitiba, né? Especificamente a rua 15 de novembro, que é uma região comercial. E na próxima imagem, a cidade industrial, né? Que é uma região industrial. Vimos que Curitiba, né, e outras cidades são organizadas por um zoneamento. E vimos que à medida que as cidades vão crescendo, né, os serviços precisam ser ampliados, né? Como ampliar o transporte coletivo, melhorar o trânsito, ampliar o acesso ao saneamento básico, melhorar as condições de ruas e calçada, entre outras infraestruturas. A gente também viu a relação afetiva dos moradores com a cidade que influencia, né, constantemente no crescimento. E a gente até fez um exercício de fechar os olhos e pensar, né, na nossa cidade, né, qual é o sentimento que a gente tem em relação à nossa cidade. Também vimos que uma pessoa pode trabalhar, né, morar numa cidade e trabalhar em outra, que isso se chama rede urbana, né, se forma a rede urbana, que é o caso da professora Fran, que mora em Campo Largo e trabalha em Curitiba. Nós vimos também que no Brasil nós temos aí várias regiões metropolitanas e vimos que a região metropolitana é um conjunto de diferentes municípios próximos e interligados entre si. Normalmente é construído ao redor de uma metrópole, né, de uma cidade central mais desenvolvida. Nós analisamos o mapa da região metropolitana de Curitiba. Também vimos que algumas cidades, né, que alguns autores aí, eles trazem, né, fazem suas obras, retratam as suas cidades, né? Estão lembrados? Nessa primeira imagem, a rua direita, e na segunda imagem a gente tem São Paulo noturno, né? Vocês estão lembrados de tudo isso, crianças? Então, crianças, olhem aqui na minha mesa, né? Eu tenho algumas fotos de algumas crianças e vocês sabiam que elas vieram contar um pouquinho para vocês da cidade onde elas moram. Então, nós vamos começar pela foto da Maria Alice. A Maria Alice, ela mora em Curitiba. Vamos ver o vídeo da Maria Alice?
Oi, meu nome é Maria Alice Mocelin Toches, eu tenho 9 anos e moro em Curitiba, capital do Paraná. E você sabia que antigamente Curitiba chamava-se Vila da Nossa Senhora dos Pinhais e em 1721 recebeu o nome de Curitiba, que tem origem guarani e significa grandes quantidades de pinheiros. Curitiba tem muitos bairros e tem um com muitas indústrias, o bairro Cidade Industrial. Também temos muitos pontos turísticos e parques, como o Parque Bacaxiri, o Jardim Botânico, o Zoológico e o Parque São Lourenço, que fica perto da minha casa. E outros lugares lindos para conhecer depois da pandemia. Beijos, fiquem em casa. Interessante, vocês não acham, crianças? Muito legal, né? Obrigada, Maria Alice, por ter participado da nossa aula. Mas vamos localizar o nosso mapa, né, da região metropolitana de Curitiba. Onde está Curitiba? Observem que Curitiba está bem no centro, né? Curitiba. Então eu vou colar a foto da Maria Alice aqui em Curitiba. Vai passar um pouquinho, né? Mas não tem problema. Agora, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Campo Largo com o Caio. Vejam o vídeo. Oi, meu nome é Caio e tenho 9 anos e moro na cidade de Campo Largo. Hoje irei falar um pouco sobre ela. Quem fundou Campo Largo foi Antônio de Costa, em 1819, com a passagem dos tropeiros. Campo Largo é uma cidade muito bonita, por ser conhecida como a capital da louça, cerâmica e porcelanato. Campo Largo é uma cidade que tem várias indústrias. Também tem vários espaços de lazeres, como o Parque Cambuí, que é um parque muito conhecido, o Parque Ouro Fino, o Museu Histórico de Campo Largo, que fica na Praça de Campo Largo, o Museu de Mate e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, que também fica na praça, que é uma praça muito bonita, e a igreja também é muito bonita. Então, venham quem puder aqui em Campo Largo, que vale muito a pena, tá bom? Amo vocês. Tchau. Então, crianças, o Caio representou muito bem a minha cidade. Vocês não acham a cidade de Campo Largo? Muito obrigado, Caio, por ter falado de Campo Largo. Agora vamos localizar aonde fica Campo Largo no nosso mapa? Olhem lá, Campo Largo fica aqui em divisa, né, com Curitiba. E a professora Fran vai colar a foto do Caio, né, representando a cidade de Campo Largo. E agora, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho de Campo Magro com a Rayane. Olá, me chamo Rayane, tenho 10 anos, moro em Campo Magro. Meu município tem esse nome porque em época de inverno o pasto era magro. Assim, os tropeiros paravam. Então, os seus animais emagreciam. Então, um tropeiro gritou: "Eita, Campo Magro!" Minha cidade não tem prédios nem indústrias, mas empresas, agricultura bem presente e pontos turísticos em contato com a natureza. Bora conhecer Campo Magro? Então, crianças, muito bacana saber de Campo Magro, né? Vocês viram que fica na Rota dos Tropeiros? Muito legal, hein? Fiquei com a frase, eita, Campo Magro, né, Rayane? Muito obrigada por você ter participado da minha aula. Então, vamos localizar, crianças, Campo Magro? Vejam que Campo Magro fica do ladinho de Campo Largo e, né, faz divisa aqui com Curitiba. Então, vou colar aqui a Rayane. E agora, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho da Fazenda Rio Grande com o Gabriel. Sou o Gabriel Matheus de Oliveira, estudo na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, nasci em Fazenda Rio Grande e tenho 11 anos. Faço todas as aulas online e aprendo muito. Sempre que estou com dúvida, as professoras estão lá para me ajudar por mensagem. Agora vou contar um pouco da história da minha cidade, que se chama Fazenda Rio Grande. Origem é indígena, nome Capucu. Era terras do governo, tinha criações de cavalos de raça e era vendidas para o exército brasileiro. O nome Fazenda Rio Grande vem da margem do Rio Iguaçu. A Fazenda Rio Grande pertencia a São José dos Pinhais. Depois passou a pertencer a Mandirituba.
E no dia 26 de janeiro de 1990, o governo realizou a lei onde Fazenda Rio Grande passa a ser municipal. Isto aconteceu no posto 22. Hoje temos mais de 100 mil habitantes e empregos, indústrias e também a BR-116 que corta a cidade. Eu amo muito a minha cidade. Lave as mãos, fique em casa, se proteja e tchau! Legal conhecer sobre a Fazenda Rio Grande, né, crianças? Então vamos localizar Fazenda Rio Grande no nosso mapa? Olhem lá, Fazenda Rio Grande fica bem embaixo, né, mais na região sul, né, na área sul de Curitiba. Então nós vamos colar aqui o Gabriel de Fazenda Rio Grande. Muito bem. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de Colombo com a Isadora. Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora. Eu tenho 8 anos e estou no 3º ano. Hoje eu vou trazer um pouco da minha cidade para vocês, Colombo. Então, Colombo surgiu pelas colônias italianas e seu nome surgiu a homenagem a Cristóvão Colombo. E aqui tem várias fábricas de cal e bastante produção de uva. Aqui também tem a festa da uva e aqui vem vários cantores famosos. Aqui tem a gruta de Bacaitava. Venham conhecer Colombo! Legal, hein? Seu vídeo, Isadora, você está de parabéns! Olha que quando passar a pandemia e tiver aí a festa da uva, eu vou querer dar uma passadinha em Colombo, conhecer esses famosos que você falou em seu vídeo, né? Então, crianças, vamos localizar Colombo? Olha lá, Curitiba, Colombo, né? Então, a professora Fran vai colar a foto da Isadora em Colombo. Agora, crianças, a gente vai conhecer um pouquinho de Almirante Tamandaré com o Arthur. Olá, meu nome é Arthur. Eu estudo no 4º ano da Escola Mirazinha Braga. Estou aqui para contar um pouco da história de Almirante Tamandaré para vocês. Para isso, eu trouxe esse mapa aqui. Vocês podem ver que aqui embaixo está Curitiba. Logo aqui em cima está Almirante Tamandaré. Os primeiros habitantes dessa região do município de Almirante Tamandaré foram os indígenas tinguis. Em 28 de outubro de 1889, alguns dias antes de o Brasil se tornar república, foi criado o município de Almirante Tamandaré. Olha só, por isso Almirante Tamandaré é o último município criado no Brasil Império. Alguns anos se passaram e do início da década de 1930 até 1956, Almirante Tamandaré passou por momentos muito complicados politicamente. Vejam só, em 1932, por um decreto estadual, Almirante Tamandaré passou então a fazer parte do município de Rio Branco do Sul. Muitas pessoas ficaram irritadas com isso. Em 1938, por outro decreto, o município foi integrado à cidade de Curitiba, mudando seu nome para Timoneira. E, alguns anos mais tarde, integraria o município de Colombo. E foi somente em 24 de março de 1956 que a localidade voltou à condição de município, voltando ao seu antigo nome de Almirante Tamandaré. Isto se deve principalmente à extração de ouro, o que fez a região crescer bastante. Em 1990, o município de Itaperuçu se separou de Rio Branco do Sul. Em 1995 foi a vez de Campo Magro se separar de Almirante Tamandaré. E foi assim que esse mapa ficou desse jeito. O nome do município é uma homenagem ao Almirante Joaquim Marques Lisboa.
Visconde e Marquês de Tamandaré. Conhecida como a cidade dos minérios, sua população é de mais de 115 mil habitantes. A atividade extrativa mineradora sempre foi o potencial da cidade, antes com ouro e hoje com as indústrias de calcário e fontes produtoras de água mineral. Por falar em água, o lençol da água de Almirante Tamandaré é um dos grandes tesouros. A cidade é naturalmente de preservação ambiental, por ter em seu leito o aquífero de Carcho. Por fim, a cidade tem o turismo rural. Oferece aos turistas momentos de lazer, diversão e tranquilidade nos variados estabelecimentos espalhados no percurso de aproximadamente 23 quilômetros. Espero que vocês tenham gostado da história de Almirante Tamandaré. Por hoje é isso. Tchau! Muito bacana saber sobre Almirante Tamandaré, né, crianças? Vocês sabiam que lá tem uma grande quantidade de empresas de calcário? Então vamos localizar, né, Almirante Tamandaré no nosso mapa e colar a foto do Arthur? Olha lá, Almirante Tamandaré, ela faz divisa com Curitiba ao norte, né? E aí faz divisa também com Colombo e Campo Magro, né? Está entre essas cidades. Então aqui eu vou colar a fotinho do Arthur. Muito legal conhecer, né, sobre todas essas cidades. Vocês não acham, crianças? Quem sabe aí para próximas vezes, né, para as próximas aulas a gente consiga das outras cidades. Mas não posso garantir porque o nosso tempo é curtinho. Tudo bem, crianças? Então um super beijo para esses alunos que participaram, né, da nossa aula hoje. Continuando, crianças, então vamos iniciar a nossa aula 25. Legal, né, crianças, conhecer um pouquinho, né, de cada cidade aí que faz parte da região metropolitana, né? Então nós vamos começar a nossa aula 25. Olhem lá do que se trata. Na aula 25, nós vamos conversar sobre as relações entre a cidade e o campo. Eu vou dar aí alguns minutinhos, né, para vocês anotarem a data, anotarem o nosso tema e o número da nossa aula. Tudo certo, crianças? Então vamos dar continuidade à nossa aula? Observem lá. Uma cidade pode influenciar outras cidades, o campo e até outras regiões. Observem a palavra campo, crianças. Vocês sabem o que significa? Ou vocês sabem o que é área rural? Quais características será que tem, né, o campo ou a área rural? Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens para a gente saber mais. Olhem lá, a primeira imagem, nós temos aqui, né, uma imagem de um espaço para plantar ou criar animais, né? Observem que ao fundo nós temos algumas casas, né? Ali algumas árvores. Tudo certo? A próxima imagem é que a gente já tem, né, a presença dos animais ali, né, dos bois, das vacas, então é um terreno para criação de animais. Na próxima é um terreno para plantio, que a gente vê ali, né, uma colheitadeira, um trator, né, fazendo o seu trabalho. E olhando lá, o campo ou espaço rural é a região não urbanizada de um município. Nele, as atividades praticadas são agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura e conservação ambiental. Agora, crianças, nós vamos fazer nossa primeira atividade. Então, olhem do que se trata. Atividade 1.
Quais são as características do campo? Observem que nós temos o símbolo, né, que vocês têm que copiar e responder. Respondam aí com as suas palavras, né? Quais são as características do campo, do seu jeitinho. Tudo bem, crianças? Então, olhem o que a professora Fran trouxe como resposta. Possui grandes espaços para plantar e criar animais. A utilização de maquinários. Se você não respondeu isso, não tem problema. Eu vou deixar algum tempinho aí para vocês complementarem a resposta de vocês.
Tudo certo, crianças? Então vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Com o crescimento das cidades, a influência das atividades urbanas sobre o campo aumentou e vice-versa. Vejam que a professora Fran trouxe duas imagens para vocês. Vejam que na primeira imagem, né, a gente tem ali uma pessoa trabalhando no seu escritório, com o uso do celular, um computador, né? E na segunda imagem nós temos um trabalhador do campo. Mas percebam que a tecnologia também está presente. Vejam que ele está ali, né, num tablet, num GPS, comandando a máquina. Vocês conseguiram perceber isso? Então, continuando, atualmente muitas moradias do espaço rural possuem os mesmos equipamentos das moradias do meio urbano. Vamos dar uma olhadinha nos equipamentos? Olha lá, geladeira, chuveiro elétrico, o celular, né? Computadores, a TV, né? Ali também a imagem de um celular. Se vocês têm alguém, né, conhecem alguém que é morador do campo e essa pessoa já tem uma certa idade, vocês podem confirmar que antigamente essas tecnologias não existiam no campo, né? Que eram coisas que não chegava luz elétrica lá, né? Mas que hoje em dia já está tudo certinho, tudo legal e eles têm as mesmas tecnologias que nós temos na cidade, né? Continuando, a interação entre as cidades e o campo é crescente e constantemente transformada pelos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e de transporte. Vejam que a professora Fran está dizendo uma frase lá, olhem lá. Muito do que é produzido no campo, como frutas, verduras e carnes, é comercializado nas cidades. Vejam que nós temos ali a imagem de um panfleto, né, de supermercado contendo ali frutas e verduras, né? Crianças, para que tudo isso aconteça, nós precisamos tanto do campo quanto da cidade, né? Nós precisamos dos produtores, né, que produzem esses alimentos, nós precisamos aí do transporte desses alimentos para as cidades, da venda desses alimentos, né? Hoje em dia que a gente não pode estar saindo das nossas casas por causa da pandemia, nós acabamos aí acessando, né, a internet para fazer a compra, inclusive de alimentos, né, de alimentos aí de verduras e frutas que são produzidas, né, no campo. E agora, crianças, vejam o esquema que a professora Fran trouxe para vocês. O que o campo fornece à cidade, né? E o que a cidade fornece ao campo. Então vamos lá, primeiro do campo fornece à cidade. Então o campo fornece matérias-primas e alimentos. Vejam as imagens, né? Que a gente tem ali imagens, né, dos alimentos, dos produtos, da vaquinha ali que representa o leite, né? E aí, crianças, vejam que a cidade fornece, né, ao campo serviços, né, de saúde, ali o vestuário, alguns maquinários. Tudo bem, crianças? Então vejam agora a nossa segunda atividade, em que o campo depende da cidade.
Então vocês vão copiar essa resposta, essa pergunta e responder. Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram responder? Então vejam o que a professora Fran trouxe como resposta, né? O campo depende da cidade para o fornecimento de produtos industrializados, remédios, roupas e equipamentos. E serviços, também o comércio. A professora Fran vai deixar aí alguns minutinhos para vocês complementarem a resposta de vocês, se não foi isso que vocês colocaram.
Ok, crianças, então dando continuidade à nossa aula, observem lá. Essa interação entre o campo e a cidade sempre aconteceu e é muito comum encontrarmos depoimentos, histórias em quadrinhos, vídeos, entre outras, sobre essa relação. Vocês já ouviram falar da fábula do Esopo, o rato do campo e o rato da cidade? Então a professora Fran trouxe para vocês um vídeo que é um pouquinho parecido, né? Que é a prima do campo e a prima da cidade. Vamos assistir esse vídeo? A prima do campo e a prima da cidade. A prima da cidade estava com saudade da prima do campo e resolveu visitá-la. A prima do campo gostava muito da prima da cidade e recebeu-a com muita satisfação. Ofereceu o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. Convidou-a para conhecer a fazenda onde morava, colher algumas frutas e verduras e ver os animais. As duas se divertiram muito durante o tempo que passaram no campo. Respirar o ar fresco e colher seu próprio alimento eram atividades que a prima da cidade não fazia onde morava. Até que a prima da cidade, com saudade de sua casa, convidou a prima do campo para passar alguns dias com ela. Rapidamente, a prima do campo aceitou o convite, pois queria muito conhecer a cidade. As duas puseram-se então a caminho da cidade. Já era noite quando chegaram. Comeram alguma coisa e foram descansar. A prima do campo demorou a pegar no sono, pois não estava acostumada com as luzes dos postes e o barulho noturno. As duas se divertiram muito. Foram a parques, ao cinema, ao supermercado e a restaurantes. Mas a prima do campo estava cansada da rotina da cidade e não via a hora de voltar para sua casa. Então as duas se despediram e combinaram de se visitar novamente outras vezes. Legal esse vídeo, vocês não acham, crianças? Vocês conseguiram perceber que cada lugar, né, tanto o campo quanto a cidade, tem suas características? E tanto um quanto o outro tem pontos positivos e pontos negativos, né, crianças? Mas eu pergunto para vocês agora, e como será que são as escolas, né? As escolas na cidade e as escolas no campo. Vamos assistir um vídeo para descobrir isso? Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Nicole e trabalho na Escola Municipal Dr. Oswaldo Cruz, que fica aqui no bairro Novo Mundo. Nessa escola nós temos turmas do pré ao 5º ano e também temos a unidade de educação integrada, que fica bem pertinho da escola UEI, que alguns alunos participam. Os estudantes dessa escola, geralmente, eles moram perto da escola e eles vão muito de carro e a pé, a maioria a pé, porque moram pertinho da escola.
Perto dessa escola nós temos pequenos comércios, nós temos algumas praças bem legais que podem ser utilizadas pelas crianças, né? E a maioria das residências são casas. Então nós temos alguns prédios, alguns condomínios residenciais perto, mas a maioria das residências são casas. E essa escola fica na zona urbana, né? Então fica na cidade, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele e eu sou professora na Escola Sidônio Muralha, localizada na cidade industrial aqui de Curitiba. Mas hoje eu não vim falar da minha escola, vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha história enquanto estudante. Há alguns anos atrás, enquanto era professora de uma escola do campo, recebi um convite para participar de um grupo de estudos, o NUPCamp, onde eu aprendi muitas coisas. Uma delas é que a educação do campo deve ser pensada, vivida e organizada pelos sujeitos do campo. Chamamos de escola do campo todas as escolas que estão localizadas na área rural de um município. Nesse contexto, vemos que as paisagens no campo são diferentes. Elas são paisagens naturais. Muitos alunos moram em chácaras, sítios, fazendas e percorrem longas distâncias para chegar até a escola. Às vezes, necessitam de mais de um transporte escolar. Também, o horário da escola deve ser adequada a cada realidade da sua comunidade. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da história da educação do campo, bem como das comunidades do campo, com a ajuda de um adulto, vocês podem acessar o site do NUPCamp. Um abraço! Legal esse vídeo, né, crianças? Vocês viram que no vídeo tinha uma pessoa bem parecida comigo? Mas não era eu, era minha irmã gêmea, né? Então vamos pensar na fala da professora Daniele e na fala da professora Nicole. Vocês viram que a professora Nicole disse que as crianças que participam, né, que fazem parte da escola, elas moram na proximidade. A professora Daniele diz que a realidade do campo, as crianças moram a longas distâncias, né? Que usam o transporte aí, às vezes mais de um transporte até para chegar na escola. A professora Nicole diz que a maioria das crianças vão a pé para a escola, né? Vocês conseguiram perceber isso? E que a paisagem ao entorno da escola, né? Relatada pela professora Nicole, que são casas, e relatada pela professora Daniele, que são fazendas, sítios, né? Estão lembrados de tudo isso? Também elas falaram do período, né? Do período que as crianças estudam. A professora Nicole diz que as crianças participam, né, num período integral, que tem a unidade integrada, que é o EI, próximo da escola. E a professora Daniele disse que as escolas, as comunidades se adaptam, né? As escolas se adaptam ao horário das comunidades, né? E também tem algumas outras cidades do Brasil, crianças, que as escolas também fazem períodos diferentes do que a gente está acostumado, né? De férias em janeiro ou em julho, conforme as suas necessidades. Muito bacana saber tudo isso, vocês não acham? Então, crianças, agora eu tenho um desafio para vocês. Olhem do que se trata. Agora que conversamos um pouco sobre a relação entre a cidade e o campo, escolham desses espaços e represente por meio de uma maquete. Lembre das principais características de cada um e use sua criatividade. Crianças, não se preocupem se vocês não têm um material, vocês também podem fazer uma representação por meio de desenhos, né? Mas esse desafio é para vocês fazerem depois, com o tempo, certo, crianças? Então, a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre as relações entre a cidade e o campo, as características do campo, o avanço tecnológico no meio rural. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.